Vamos lá. A raiz de 196 é 14. Por quê? 14 elevado ao quadrado, então na nossa tabela, 14 vezes 14 vai dar 196. Então já tem o quê? O resultado dessas minhas duas raízes. Raiz de 196 é 14, raiz de 10 de 100 é 10. Tá? Aqui ele implicou em quê? Em uma divisão. Tá? Eu não preciso armar, conta a quantidade de zeros. Eu tenho aqui 1, 0. Então eu preciso andar com uma vírgula, né? Uma casa para minha esquerda. Então o resultado vai ser o quê? 1,4. Se você também pegar e armar 14 dividido por 10, você vai encontrar o mesmo resultado. Então aqui eu já extraí a raiz quadrada do número decimal. Né? Determinando a raiz quadrada exata. A gente vai determinar agora aqui a raiz quadrada. Aí você observa o número. Talvez você fale, professor, o número ele é muito grande. Então eu vou te dar uma dica. Vamos lá. Se a gente for na nossa tabela dos números quadrados perfeitos, a gente vai verificar que esse número, ele fica entre, no caso, ele vai ficar entre 900, e 1.600, né? Se você for olhar ali a raiz quadrada desses números. E vamos lá, e qual é a raiz quadrada desses números? A raiz quadrada de 900 é 30, porque se 30 ao quadrado é 900. E a raiz quadrada de 1.600 é 40, porque 40 ao quadrado é 1.600, certo? Eu preciso sempre analisar qual é o algarismo final, tá? Da raiz quadrada que eu quero. Então, o que? O número final é 4. Então, é o seguinte, se o número final aqui é 4, eu preciso pensar no produto de dois números que o final dê 4. Então, vamos lá, eu tenho aqui 2 vezes 2 dá 4. Então, um dos números, o quê? Finais é 2. 3 vezes 3, 9. Não é. 4 vezes 4, 16. Também não. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Ó. Termina em 4, termina em 4. Então, ó, a possibilidade do final ser 2 e a possibilidade do final ser 8. E aí eu tenho algarismos, né, no caso, sequências de 0 até 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o número ele não está compreendido entre 30 e 40. Então vamos lá, ó. 32, ele pode ser 32 ou pode ser 38. E aí basta nós fazermos o teste, ó. 32 ao quadrado. É a mesma coisa de 32 vezes 32. 38 ao quadrado. Mesma coisa de 38 vezes 38. Então, 38 vezes 38 é 1.444. E 32 vezes 32 é 1.024. Então, eu já tenho a raiz de quem? De 1.024. Raiz de 1.024 é 32, tá? Então, a gente tem essa forma aí de estar calculando. Tá aqui, ó, os exercícios, tá? De exemplo, eu tenho aqui, determinando raiz quadrada exata do número 625, tá? Então, a gente pode pensar, né? Um número que termine com 5. Vamos lá, 5 vezes 5, a gente já sabe que é 1, 25. E o único, né? 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, vai ser o único. Então, eu já sei que ele vai terminar com o número 5. O 625, esse número aí, 625, se nós formos lá na nossa tabela dos números quadrados perfeitos, ele vai ficar ali compreendido entre o 20 mais ou menos, né, 20 vezes 20, entre o 20 e o
o número 30, né? Bem antes do 30 até. Então, vamos lá. O número ele pode ser quem? 25. Certo? Então, ó, 25, vamos fazer o teste, ao quadrado. É o mesmo que 25 vezes 25. E 25 vezes 25 é 625. Então, ó, resposta 25. Tá? Então, a tabela dos quadrados perfeitos te ajuda bastante, tá? Para que você também chegue ao seu resultado final, né? Claro que se fosse 35, passaria, né? Vamos lá. A seguinte questão. Deixa eu ver aqui uma questão. A gente tirar a raiz de um número decimal. Vamos supor raiz do número 0,25. Extraindo essa raiz. Como eu faço? Primeiro eu preciso passar para fração, né? Então, ó, uma casa, duas casas. Então, ó, 25 sobre a quantidade de zeros e a quantidade de casas. Então, ó, 2 zeros. Então, como fica aqui? Tira a raiz de 25 e tira a raiz de 100. A raiz de 25, a gente já sabe, né? Que é 5. 5 vezes 5, 25. A raiz de 100 é 10. Chegando a essa forma aqui, agora basta eu dividir. 5 dividido por 10. Ou se você quiser, você arma. Mas o que acontece? É só a gente contar a quantidade de zeros. Eu tenho uma casa só. Então, eu vou dar uma casa à minha esquerda. Então, 0,5. Então, já tenho como resposta 0,5. Tá? Vou colocar aqui outro exemplo. Deixa eu ver. 2,25. Vamos lá. Então, vamos lá. Raiz de 225, tá? Porque eu acabei de tirar a vírgula. Uma casa, duas casas. Então, vão ser 2 zeros. Então, ó, raiz de 225 e a raiz de 100. Raiz de 225. Vamos lá. Se a gente for para a nossa tabela, vou misturar agora o anterior com esse exercício. Tá? Deixa eu até apagar aqui essa parte aqui de cima, que você provavelmente já copiou. Vamos lá. Se a gente for olhar para a nossa tabela lá dos números de quadrado perfeito, a gente vai ver que o número 225, ele está compreendido entre 10 e vai até o 20, entre 10 e 20. Mas o que a gente faz aqui? A gente precisa ver, né? Deixa eu colocar aqui, raiz de 225. O algarismo que termina essa minha raiz é 5. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Então, ó, o final ele vai ser 5. Se ele está compreendido entre 10 e 20, indica que só pode ser o 15. Então, a gente vai fazer o teste aqui, ó. 15 ao quadrado. É a mesma coisa que 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Tá? Só você armar aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 225. Então, qual é a raiz de 225? 15. Qual a raiz de 100? 10. E agora, basta dividir. Eu tenho um zero, uma casa minha esquerda. Então, a resposta é o quê? 1,5. Tá? Nos slides vão ter exercícios. E, inclusive, tudo escrito também.